Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu, Kelly Varela, a gente vai conversar sobre uma pergunta que me enviaram lá no Instagram e que eu fiz questão de vir gravar um vídeo. Aliás, esse vai ser um novo quadro, tá? Vocês mandam uma dúvida e eu gravo sobre essa dúvida, tá? Faço um vídeo pra gente falar sobre essa questão. Antes de começar a falar qual é a dúvida, o que a gente vai conversar hoje no vídeo, eu quero dizer pra vocês que o meu livro Mágicas de Mãe para Entender o Autismo, que é um livro que conta a nossa trajetória, como que a gente lidou com a pergunta: será que tem algo diferente? Será que está acontecendo alguma coisa ali com o nosso filho? Até todo o processo do diagnóstico, até chegar ao diagnóstico. Ele já está à venda na Amazon, tá? Vou deixar o meu link aqui, e aí vocês podem adquirir ou a versão física, que é esse que ficou lindo, 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 tá? Não é porque é meu livro, mas ficou lindo. Ou vocês podem adquirir também a versão a versão online, que agora, ai, fugiu a cabeça aqui, gente. Mas é a versão virtual lá, tá? E aí, qual que é a pergunta que me mandaram essa semana? Foi uma mãe me falando que ela não sabe mais o que fazer com a questão do bater, né, da criança. A criança, do nada, bate. Claro que aqui a gente vai entrar em duas questões que a gente tem que levar em consideração, né? Crianças, quando são pequenas, tendo diagnóstico ou não, elas tendem a bater com a mãozinha, porque elas não entendem que fazer isso não é correto. Elas acham fofinho, né? Eu lembro do meu filho, que ele sempre vinha pra bater. E o que eu fazia? Pegava a mãozinha e passava carinho, carinho. E aí agora com o meu sobrinho, a mesma coisa. Tá com 1 aninho e 3, 4 meses ali, faz a mesma coisa, vem, né? Não tem essa medida assim que não pode bater, que é carinho. Então você tem que pegar e ensinar. Carinho, carinho. Crianças um pouco mais velhas, elas já vão tendo entendimento, porque a gente vai repetindo durante todo esse processo que não pode bater no outro. Assim como em crianças com diagnósticos, a gente sempre tem que lembrá-las que elas também não podem bater nelas mesmas, porque é muito comum dentro de uma crise, a criança está numa crise ou numa crise de ansiedade ali, né? Ou uma crise sensorial. E o que acontece? O corpo dela reage da maneira que tem para extravasar aquela frustração, aquela raiva ou aquele sentimento que ela tá sentindo ali, e ela se bate, tá? Então, geralmente a criança bate na cabeça, ou bate a cabeça em alguma coisa, ou ela quer bater nos outros, se ela tá, né? E a gente tem que entender que ela não faz isso porque ela quer, gente. Ela está fazendo isso porque ela está numa crise e ela não tem controle do que ela está fazendo, das emoções dela, e o corpo dela está reagindo sem que ela consiga controlar aquilo. Quando isso acontece, quando a gente está falando de uma crise, a gente não pode permitir que a criança se bata ou que a criança machuque o outro. Então a gente tem que fazer com que ela pare. Como que eu vou fazer com que ela pare? Ou imobilizar essas mãozinhas, se a criança pequena é mais fácil, né? Ou, geralmente, quando você imobiliza a mão, o que a criança faz? Ela chuta. Então, você vem por trás, tenta segurar o bracinho, porque se ela ficar com os pezinhos voando lá, ela não vai machucar ninguém e não vai se machucar, tá? Também é bom a gente tentar, nesse momento que a criança está em crise, desviar a atenção dela para algo que ela goste. E aí a gente está falando de hiperfoco. A gente falava de alguma palavra que lembrasse o hiperfoco e a crise ia ficando mais branda, ia ficando mais tranquila ali, a criança ia se acalmando e passava, tá? E aí a gente sempre explica depois, olha, você não pode se machucar, nesses momentos que você tá com raiva, você pode fazer outras coisas, e dando, né, subterfúgios para que essa criança não se machuque e não machuque o outro. Então, neste momento de crise, a criança não tá fazendo isso, gente, por birra. Muita gente aí, que aí eu vou entrar no outro ponto, né? Muitos pais, muitas mães ficam sem jeito, ficam com vergonha, porque são julgados sim.
Muita gente não entende, fala, olha, não sabe da educação, olha que criança mal educada, queria ver se eu desse uma palmada se agir dessa forma. Então, a criança é julgada e os pais também. E aí os pais têm receio de exercer uma conduta positiva, de educação positiva ali nesse momento, que é o quê? Que não é retrucar batendo na criança, não é gritar com a criança, é mostrar que não, você não pode bater. Você fala firme. Se ela vier com a mãozinha, você vai segurar a mão, mas você não vai bater nela. Você não vai dar o troco, né? Então você pode pegar a mãozinha e dizer, é carinho, tá? Bater, mamãe não permite. Não é legal bater no colega, não é legal se machucar. Mas quando a gente faz isso na frente das outras pessoas, muitas pessoas olham e dizem, ah, tá, beleza, assim você vai conseguir educar, né? Então, põe à prova uma coisa que é comprovada cientificamente, que sim, conversar, ser firme não é ser grosso, não é ser violento com a criança. Ser firme é dizer, olha, não gostei do que você fez, não gostei, não é assim que a gente vai resolver, tá? E assim, você vai repetindo, porque muitas vezes a pessoa fala, já falei 10 vezes, vai ter que falar 100, vai ter que falar 1000, educar é isso mesmo, gente, educar é isso mesmo. Mas, além disso, a gente também tem que tentar identificar o que desencadeia este bater. É bem importante. Por quê? Porque todo comportamento é motivado por alguma coisa. Então, algo leva aquela criança a ter aquele comportamento com a mãe. Por quê? Aí a gente tem que analisar o que aconteceu antes para levar ao bater. Será que toda vez... Eu tô falando só será, porque eu não sei, eu não entrei a fundo sobre essas questões com a mãe. Mas será que toda vez que a criança bate, ela não tá cansada? Será que toda vez ela não bate em algum momento que ela quer chamar a atenção da mãe? Porque ela quer brincar, ou porque ela não quer ir fazer alguma coisa, ou porque ela não quer comer, ou porque ela não quer algo? Ou será que alguma questão sensorial tá deixando ele nervoso? Às vezes é o perfume que a mãe usa que nem se dá conta que é aquilo. Às vezes é uma luz muito forte, é a cor da roupa. Gente, tem várias questões sensoriais que desencadeiam essa reação que a pessoa não sabe por que a criança ficou agitada, não sabe por que a criança está nervosa, por que a criança está reagindo daquela forma. Então a gente tem que analisar o ambiente, tem que pensar a situação em que isso está se repetindo. Então, uma dica é que vocês, quando verem que o filho tem algum comportamento que vocês não acham legal, vocês irem anotando, fazer um diário mesmo de observação. Dentro da análise do comportamento, a gente faz observação das crianças e a gente vai observando, né? Naquele dia aconteceu naquele momento. E aí, no outro dia, você observa que realmente aconteceu naquele momento de novo. Então, você vai anotando e vendo o que gerou o comportamento. E, além disso, quando essa criança bate, o que eu, ou o que a pessoa em quem ela bateu faz, ou as pessoas que estão em volta fazem. Então, eu tenho que entender qual foi o reforçador disso tudo, se foi um reforçador positivo ou negativo. Então, a criança me bateu, vou citar quando meu filho me batia, né? Batia com a mãozinha, era bebê ainda, com uns 2 aninhos ali. Então ele via, batia no meu rosto, eu falava, não pode. E aí eu pegava a mãozinha e falava, é carinho. Então eu estou dizendo que aquele comportamento de bater não é legal. Então eu estou dizendo que aquilo, quebrando aquilo, né? Então, o meu reforçador, para que ele faça algo positivo da próxima vez, é mostrar que aquilo ali não é certo, tá? Se simplesmente, vamos pensar assim, ele me bate e eu falo, coisa de criança, ele vai entender que aquilo é engraçado. Ou se ele me bate e alguém já julga ele, né? Ele também vai se sentir acuado. Então, assim, a gente tem que pensar na hora que bateu, qual a minha reação? Então, mostro que eu tô firme,
eu mostro que aquilo não é legal, mas eu não vou bater nele, porque se eu bater, eu tô reforçando que bater, né? Eu posso bater. Ele pode me bater, porque eu bati nele, ele pode me bater. Se eu gritar, da próxima vez, ele vai entender que gritar também é algo que ele pode fazer. Se eu converso sério com ele, ele vai entender que, opa, acho que isso não tá legal, mas ela tá sendo legal comigo, então acho que eu não vou mais fazer isso. Então a gente tem várias formas de abordar um mesmo comportamento. Então, qual a consequência daquele comportamento, tá? Então, é bem importante que vocês façam um diário para entender quando que isso está acontecendo. Muitas vezes acontece na escola, ou quando a criança está em um grupinho de amigos, e aí acontece alguma situação e você não entende o porquê que está acontecendo aquilo. De novo, a gente tem que observar para conseguir entender ali. A gente chama isso de análise funcional, né? Então, vamos analisar todo o funcionamento daquela criança, todos os comportamentos que ela tem e o que leva ela até aquilo. Reagir daquela forma e como que ela vê a consequência de quem está em volta, né? Então, a minha dica é: anotem, prestem atenção, tentem reagir de maneira serena, firme, tá? Com firmeza, mostrando que você não gostou, mas isso você não precisa gritar, você não precisa bater. É um desafio, muitas vezes, quando a gente tá estressado, quando a gente tá numa situação que a gente tá exposta, e a criança também tá exposta, né? Tá exposta ali, você tá tentando controlar, e ao mesmo tempo um monte de gente falando, e você tem que manter a calma, né? Eu sei que isso é difícil. Eu já vivi muito isso. E quando a gente identifica esses comportamentos autolesivos ou que a criança acaba batendo nos outros, cedo a gente já vai direcionando para aquilo que é esperado daquela criança. Então, a tendência é que conforme elas vão crescendo, que elas vão entendendo a dinâmica em que elas estão inseridas, estes comportamentos vão diminuindo. Provavelmente, isso acontece muito em crianças que estão ali entre os 3 e os 5 anos, que tem muita dificuldade ainda na questão de comunicação. A gente não pode esquecer que muitas vezes a criança é não verbal e que a criança, além de não ser verbal, ela não tem desenvolvido a linguagem, a comunicação, então ela não se comunica através da fala e ela também não consegue se comunicar de outra maneira. Então é óbvio que vai trazer mais frustração para ela. Então a gente tem que levar em consideração todas essas questões para entender o momento daquela criança. E aí, a partir do momento que a gente entende, que a gente identificou os pontos que precisam ser trabalhados, é só uma questão de ir reforçando coisas positivas, de forma positiva, né, para ela, o que a gente espera dela, mostrar qual é a conduta. Nós somos o melhor exemplo, tá? E conforme eles vão entendendo a dinâmica, isso vai diminuindo. Ah, mas ele nunca mais vai ter crise? Pode ser, vai ter, né? Não vamos dizer que não. Mas ele vai saber os gatilhos que levam ele à crise conforme ele vai crescendo, vai identificando quando ele tá sentindo raiva, quando que ele precisa respirar, né? Sair de perto. Então, a criança, ela vai absorvendo tudo que a gente tá passando para ela, inclusive essa parte de autoconhecimento, de autorregulação, que vai ser muito importante durante toda a vida delas. Então, para a mãe que me perguntou o que eu faço com relação ao filho bater, não julgue primeiro a sua criança, ok? Ele não faz isso por maldade. Provavelmente ele só está fazendo sem saber que aquilo não é adequado. E ele precisa só de um direcionamento para que isso pare. Então, pode ser que isso seja trabalhoso, mas com certeza, com um direcionamento correto, com a sua ajuda, com às vezes a ajuda de um terapeuta, ele vai conseguir ir moldando esses comportamentos e tirando eles de cena, tá bom?
Eu espero que tenha ajudado. Se vocês aí passam por situações parecidas ou já passaram, deixa aqui nos comentários para que a gente possa uma ajudar a outra, tá bom? E, gente, não esquece de curtir o vídeo, dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Muita gratidão e até o próximo vídeo.